Esta semana, a emissão da nova carteira de identidade. O documento vai ter validade, obviamente, em todo o território nacional. Será expedido a partir de amanhã, inicialmente no Rio Grande do Sul e nos dias seguintes aqui em Minas Gerais e outros 3 estados, Acre, Goiás e Paraná, e também o Distrito Federal. O critério para emitir a nova carteira é estar com CPF regularizado. Só que em pleno 2022, você acredita que a gente tem muitos brasileiros e muitos mesmo, milhões, sem nenhum tipo de documentação? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto com a Dinora Carla. Ela é advogada, professora de Direito Previdenciário da Faculdade de Direito da Milton Campos. Conversa aqui com a gente ao vivo por telefone. Como vai, Dinora? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. A gente consegue quantificar, eu falei de muitos brasileiros sem nenhum tipo de documento, né? Mas qual seria o tamanho desse contingente de pessoas sem esse documento, né, que é uma coisa tão básica para se exercitar a cidadania mesmo, né? Então, segundo dados do IBGE de 2015, existem 3 milhões de brasileiros sem documentos, que são chamados indocumentados, né? É um número altíssimo. E em Minas Gerais, na região sudeste, 1,1% desses 3 milhões que estão concentrados no número de brasileiros sem a documentação. E aqui no estado a gente teria esse recorte ou não, professor? Não tem dados ainda. O IBGE não soltou. Então, nós só temos, no geral, 3 milhões de brasileiros sem documentos. Inclusive, isso foi tema, né, de uma redação do Enem no ano passado sobre esses brasileiros que o Brasil não vê, né, que não existem. São os chamados indocumentados, brasileiros sem documentos, que estão alijados, né, não têm direito a exercer a cidadania. É verdade. Dinora, quem fala é Murilo. É possível, assim, saber quem são essas pessoas, assim, aonde que são? Quem são essas pessoas? São geralmente o quê? Moradores de rua? Tem algum perfil? Essas pessoas? Ou são pessoas do interior? Qual que é o perfil da maioria dessas pessoas? São as pessoas do interior. As pessoas em situação de rua, elas têm documentos, né? Elas já tiveram no momento, assim, a maioria não portam esses documentos. A não ser que sejam pessoas em situação de rua que vieram do interior. Então, geralmente são as comunidades mais isoladas que concentram um número maior de pessoas sem documentos. Bom, estamos conversando para você chegando agora a Band News FM com a Dinora Carla, advogada em Minas, né, e professora de Direito Previdenciário da Faculdade de Direito Milton Campos. Estamos falando dos chamados invisíveis, como você bem disse, né, foi tema aí de redação. Houve um grande debate em relação a este assunto. Agora, Dinora, informação também é tudo. E você citou aí os rincões, né, não só de Minas Gerais, mas de todo o país. Como fazer com que a informação chegue até estas pessoas para que elas realmente tomem ali a providência, né? De irem até um local em que, claro, né, a prefeitura possa oferecer para que ela vá e tire documento de graça. Como é que fica essa relação, né? É um desafio. Então, realmente é desafiador para essas pessoas conseguirem esses documentos. Vou citar um exemplo aqui de Minas Gerais, de uma ação que inclusive eu participei, né, com a Faculdade de Direito de Milton Campos, que chamava Ministério Público Itinerante. Então, nós fomos nos municípios com menor IDHM de Minas, levando informações previdenciárias e também com a equipe do Recivil. Então, nessas comunidades com menor IDHM, nós conseguíamos identificar, divulgar, né, e falar da importância de se ter esse documento, porque sem a primeira carteira de identidade, você não vai conseguir o CPF, não vai conseguir, aliás, sem ser estudante de nascimento, você não vai conseguir fazer sua identidade, CPF, se for homem, não consegue certificado de reservista, não vai conseguir ter o título de eleitor para votar, gente. Não consegue carteira de trabalho, enfim, até mesmo quando a pessoa morre, ela vai para uma cova sem identificação, ou seja, é o brasileiro que o Brasil não enxerga, o Brasil não vê. Então, essas ações, elas são muito importantes, porque por meio dessas ações, eu acredito que no Brasil todo tenha, você leva informação previdenciária, leva informação de direitos, né, básicos do cidadão, para que ele possa acessar esses documentos. Bom, essa é uma ação isolada.
Mas a pessoa que se encontra nessa situação, se você conhece alguém nessa situação, a orientação é de procurar primeiro mesmo a prefeitura, o CRAS, o serviço social, para informar da existência daquela pessoa que não tem documento, né? É o primeiro passo. Em se tratando de uma pessoa que já precisa acessar um serviço público, por exemplo, precisa de fazer uma cirurgia, precisa receber uma documentação, receber uma medicação controlada, procurar a Defensoria Pública, né, e o Ministério Público e explicar essa situação para que possa conseguir esse documento inicial, que seria a certidão de nascimento. Agora, Dinora, uma coisa que parece ser interessante nessa nova carteira é o fato dela dar uma simplificada até na questão do registro, porque hoje a gente tem identidade, CPF, aí a gente tira carteira de trabalho em algum momento da vida, o homem tem certificado de reservista, a carteira vai dar uma unificada nessa quantidade de registro que a gente tem, que imagino que até para o próprio Estado vai facilitar até o controle mesmo, né? Controle no sentido de saber, não é? Quem que é quem e evitar fraudes como existem também. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Aliás, o motivo da mudança, segundo o governo, foi exatamente esse, né? Para busca modernizar o Brasil, né? O país, e reduzir as fraudes, porque você vai ter num único documento todos os dados, né? Inclusive dados se a pessoa é pessoa com deficiência, né? Ela vai ter, o portador dessa identidade, dessa nova identidade, vai poder portá-la fora do país, porque ela já vai vir com aquela zona de leitura óptica, né? Que tem o mesmo, que é o MRZ que tem nos passaportes. Então, vai facilitar porque vai concentrar num único documento todas as informações, né? Inclusive, se a pessoa não tiver o CPF ou se o CPF estiver irregular, ela não consegue fazer a emissão dessa nova carteira de identidade. Isso é muito bom. É verdade. São 10h21. A gente conversou aqui na Band News com a Dinora Carla, advogada, professora de Direito Previdenciário da Faculdade de Direito da Milton Campos. Dinora, obrigado, pelo seu tempo. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Até.